A família Bartel curtia mais um lindo dia de sua rotina auspiciosa, cuja expectativa era reforçada pela iminência de um novo integrante da família que estava por chegar. Enquanto Claire Bartel preparava o café da manhã para o marido Michael Bartel e sua filha Emma, observem, um rapaz à espreita em sua janela a assustou de modo impactante. Por sorte, este era Solomon, apenas um enviado de uma organização que ajudava pessoas com deficiências mentais a se adequarem no mercado de trabalho, oferecendo serviços a famílias cadastradas nesse programa de inclusão. Então vejam, a família Bartel, o simpático Solomon se apresentou e aos poucos foi ganhando a confiança do lar. Por falar em família, olá pessoas, aqui quem fala é o Juquiba e o assunto vai ser sempre terror e saudade, né, minha filha? Pois é, eu também. Vocês lembram que eu tava sem PC, né? Mas com a ajuda de vocês, a gente conseguiu reunir uma quantia considerável e no fim das contas, vai dar tudo certo, já tá dando. Antes tarde do que nunca, feliz ano novo. E antes mesmo de qualquer coisa, preciso sugerir a vocês que sigam a página do iPanic no Instagram, porque é só lá e apenas lá que vocês vão saber qual o próximo filme que este canal vai revisar. O Facebook, honestamente, eu nem entro mais direito. E preciso aproveitar também e solicitar que vocês ativem as notificações no celular para que vocês não percam os vídeos que lançar por falta de aviso, sobretudo agora que nosso alcance está muito limitado pela pouca frequência e pelos strikes que andamos levando dia sim, dia não. Tudo bem que eu lanço vídeo uma vez na vida e outra na morte, mas aí quando eu lançar um vídeo na vida, vocês não o perdem por falta de notificação. Vamos lá? Vocês já sabem que mais detalhes vêm no final do vídeo, já sabem que esse vídeo tem spoiler, que é a revelação final do enredo, então, preparados ou não, partiu! Bom, então, pelo estágio da gravidez, evidentemente a Claire frequentava a ginecologia e a obstetrícia do hospital de Seattle, mas seria a sua primeira vez com o experiente Dr. Victor Mott. Eu vou especular que deve ser complicado para uma mulher se sentir à vontade nesse tipo de exame com um médico que ela ainda não conhecia, o que seria o caso ali. Apesar de ser experiente, era um estranho, diferentemente de como seria, por exemplo, se o doutor que Claire via com frequência estivesse por lá. Apesar de tudo, o Dr. Victor era um bom médico, até que chegamos no momento mais necessário, mas, ao mesmo tempo, constrangedor do exame. O procedimento metodológico do Dr. Mott não parecia ser normal. Olha, eu não entendo nada de medicina, tá? Mas eu nunca vi isso na minha vida. Esse exame parecia utilizar um interesse escuso, uns toques totalmente desnecessários, sem as luvas de proteção. É claro que a Claire se sentiu violada e indignada, mas não tinha clara certeza sobre se o doutor estava se aproveitando dela ou se era o modo como ele operava suas consultas. Ela saiu do hospital agitada e contou o acontecido ao marido, e juntos, eles resolveram prestar queixa na polícia local. Com tais queixas, a mídia expôs o escândalo em caráter regional, e a dúvida relutante que Claire tinha sobre denunciar o doutor ou não pareceu ter fim quando outras mulheres do condado também relataram abuso do mesmo médico a partir da iniciativa de Claire. O Dr. Mott, prevendo a prisão e o julgamento popular, preferiu a morte, se suicidando no escritório de sua própria casa. A mulher de Victor Mott, Peyton Mott, no entanto, ela teria direito aos bens do falecido marido, mas nesse caso específico, a justiça bloqueou essa pequena fortuna pelo doutor ser funcionário de saúde pública, o que, dado o escândalo, gerou processos contra o Estado. Também grávida, a agora viúva se vê desolada e essa desolação a fez desmaiar na reunião com os advogados, caindo contra a própria barriga gestante. Apesar dos médicos terem tentado todo o possível em seu socorro, não puderam evitar que o filho que ela esperava falecesse em seu ventre. Do dia para a noite, Peyton Mott perdeu o marido, patrimônio e o filho, e no lugar dela, qualquer um ficaria louco. Tá, mas e aí? E agora, né? Qual o sentido da vida? O que restava para ela fazer? Acamada em recuperação no hospital, ela observa o noticiário pela TV reportando que Claire Bartel foi a primeira mulher a denunciar o marido às autoridades e que, por influência dela, outras vítimas também o fizeram e isso fez seu marido suicidar-se. Desculpa a redundância. Essa informação ficou guardada com ela durante toda a sua recuperação e nisso se passaram 6 meses. Senhoras e senhores, esses 6 meses passaram rápido, viu? O Solomon, ele já era de casa, e o pequeno Joey já era nascido, e já estava chato, sobretudo. Eles estavam felizes, mas a carga de tempo que Claire ocuparia pelos planos que ela tinha por fazer na jardinagem de seu quintal não permitiria alinhar o cuidado com seu filho com esses interesses. Então, procura-se uma babá. Por coincidência do destino, no mesmo dia surge que, como por milagre, a candidata perfeita ao cargo. É claro que a Claire não sabia que aquela mulher era a ex-esposa de Victor Mott, até porque ela mudou o sobrenome para evitar o vínculo com o falecido médico.
Enquanto candidata, Peyton de fato parecia ser a solução viável. A entrevista de emprego ocorreu de forma fluida e culminou num jantar na mesma noite que selaria sua contratação. Peyton estava dentro. Não só estava dentro, como teria acesso em tempo integral à família, pois suas acomodações ficavam no porão da casa. Esse contato tão íntimo a faria se dar conta de tudo que ela perdeu como mulher, como esposa e como mãe, e invariavelmente a colocaria em situações propícias para fazer Claire Bartel sentir na pele tudo o que ela sentiu. Então, vamos aos fatos. Tem um vídeo aqui no iPanic sobre um filme chamado Procura-se uma Babá, onde eu já alertava desde 2014 para os perigos de assumir essa profissão, ou para procurar alguém que faça essa profissão. Naquele caso específico, a menina cuidou só de um garoto sanguinário que tinha chifres e comia carne humana de mulheres virgens. Só isso, tá? É coisa básica. Aqui, senhoras e senhores, tudo se desenha para uma eventual doce vingança que Peyton vislumbrava pela Claire ter arruinado sua vida. Então, estabelecemos o marco zero de um plano diabólico da agora já infiltrada Peyton que, senhoras e senhores, é o cão chupando manga. Logo em sua primeira noite, observem, ela já levantava na calada da noite para calcular seus planos, mas quaisquer que fossem eles, jamais fariam-na matar um bebê inocente asfixiado, muito pelo contrário. Sua vingança era doce, mas seu sonho interrompido da maternidade deu à luz uma realização pessoal, com o perdão do trocadilho, uma vez que, de todo modo, ela cuidaria de um recém-nascido, ainda que não fosse dela. Inevitavelmente, Peyton, antes mesmo de qualquer coisa, precisava ganhar a confiança da família. Isso certamente daria tempo a ela para curtir a maternidade que não teve, amamentando o filho da patroa, levando-o para passear e cuidando dos problemas da pequena Emma na escola, em segredo. Amamentar o filho de Claire seria um problema, pois se estivesse alimentado por Peyton, que vamos lembrar, tinha acabado de ter uma gravidez interrompida, ou seja, tinha leite nos seios, o bebê não mais se alimentaria pela própria mãe, o que mais tarde seria notado por ela, mas que não se daria devida importância. Do you have relatives in Seattle or? Oh, no, I don't. No. My husband was my only family. He's the only one who ever really understood me. He took care of me. He was murdered. Assassinado, né? Isso é uma ameaça velada, tá? Que a vítima não se sente ameaçada diretamente, mas quem faz a ameaça sabe que está fazendo. A Peyton, invariavelmente, já começara a mostrar suas garras e mostrar verdadeiramente a que veio. E ela pegar escondido esse envelope importantíssimo para o trabalho de Michael, que Claire se dispôs a despachar no correio, seria só a primeira de uma série de atitudes isoladas que ela causaria e que geraria no casal anfitrião uma instabilidade emocional. Tava tudo dando certo. Peyton, por sua vez, percebendo o efeito negativo que essas atitudes estavam causando na patroa e no casal como um todo, visitou Michael no trabalho propondo uma festa surpresa de aniversário para Claire, o que era a deixa para estar a sós com ele e com o olhar dizer muito mais do que as palavras poderiam fazê-lo. Reparem, gente, sério agora, reparem na troca fixa de olhares que até os colegas de trampo do Michael notaram o clima, mas mais tarde veríamos que a fidelidade de Michael jamais falharia com a esposa. Agora vamos lá. Em todo esse meio tempo, é bom que se lembre, o Solomon trabalhava na casa e de certa forma virou parte da família. Seus serviços eram extremamente úteis e sua amizade se tornava imprescindível para todos, sobretudo a pequena Emma. Nesse dia, aproveitando que Claire e Michael trabalhavam e Emma estava na escola, Peyton pegou o pequeno Joe em seu colo para amamentá-lo novamente. E o Solomon, em virtude do trabalho a ele delegado, subiu na escada e testemunhou apavorado aquela cena absurda. A Peyton prometeu fazer um inferno na vida dele, e em questão de minutos, talvez horas, incriminava o empregado de pedofilia, forjando uma calcinha da pequena Emma escondida em sua bicicleta. Sem entender nada, o inocente Solomon, que tinha condição mental pré-existente, viu suas coisas serem recolhidas pela organização para que trabalhava a partir da denúncia dos patrões que acreditaram no teatro forjado por Peyton. E isso culminava a dizer que Peyton, de forma cruel e injusta, livrou-se da única testemunha que podia desmascará-la. Revoltada, Emma jurou ódio para sua mãe e escorou sua confiança na babá que, oblíqua e dissimulada, fingia ser neutra nas entre-relações. Emma? Come sit down. Esse dia aqui era o combinado para que Michael, Marlene, amiga da família, e Peyton discutissem detalhes da festa surpresa para Claire proposta pela babá. Acontece que, de forma estratégica, a Peyton forjou esse encontro de Marlene e seu patrão, porque lá no passado, quando jovens, esses dois namoraram por um período. Então, ela utilizou-se desse fato para reunir os ex-namorados, até então de forma secreta, para tratarem da festa surpresa, fazendo sua patroa desconfiar do porquê o marido demorava a chegar em casa aquele dia.
A Peyton era tão safada que até roubou o isqueiro da Marlene horas antes pra depois colocá-lo no bolso de Michael pra que Claire confirmasse o encontro às escondidas com Marlene. Ela só não sabia o porquê. Quando a Claire encontrou o isqueiro no bolso do marido, ela sabia que aquele isqueiro específico era da Marlene e decidiu esbravejar com o Michael justamente no dia de sua festa surpresa, com todos os convidados ouvindo, sem que ela tivesse ideia disso. Constrangedor, né, minha filha? Eu quero que percebamos que a Peyton, ela tá conseguindo fazer o que quer com o casal empregador. Reparem que ela tem os 4 na mão, tanto Claire, quanto Michael, quanto Emma e, literalmente, o pequeno Joey. A Marlene, ela era corretora de imóveis, das boas inclusive, tá? Isso é algo relevante porque uma das residências sob sua responsabilidade era agora a abandonada mansão de ninguém mais, ninguém menos que o falecido Victor Mott. E na foto do inventário desse imóvel, ela percebeu algo peculiar que julgou urgente o bastante para ir correndo avisar a Claire. O mesmo sino de vento que Peyton presenteou Claire dias mais cedo, gente. Isso implicava dizer que Peyton poderia ser a ex-mulher e agora viúva do Dr. Victor Mott. E a Marlene sabia disso e foi avisar a família. Porém, à medida que a gravidade da descoberta se desenrolava, a babá agora já arquitetava estratagemas para ferir a família fisicamente. Vejam, a gente sabe que a paixão da vida da Claire eram as plantas que ela cuidava e mantinha na estufa no jardim. E a Peyton, safada, foi lá e esquematizou uma armadilha para o teto de vidro estourar ao abrir a porta. Justamente o que Marlene fez ao procurar pela amiga. Gente, vocês têm noção do rumo que isso tá tomando? Estamos falando de morte! A Marlene morreu nessa brincadeira, gente. Isso é sério. E quando descobriu, Claire, asmática, ligou na emergência, mas precisava da bombinha para respirar, a mesma bombinha que a babá de seu filho acabou de adulterar. A Claire não morreu, tá? A breve chamada para emergência que ela fez pela Marlene foi suficiente para acionar a ajuda a tempo de evitar sua própria morte, mas inevitavelmente a faria ser entubada por bons dias, suficientes para que Peyton tomasse a posse de suas funções junto à família, até que quando voltou para casa, Claire se sentiu isolada e desnecessária. Eis que Claire encontrou no bolso de uma das calças de Peyton uma anotação de que Marlene, em vida, havia ligado e pedido para Claire, ausente no momento, retornar assim que pudesse. E então, vendo isso, a senhora Bartell foi ao antigo escritório da amiga refazer seus passos, na intenção de encontrar vestígios que corroborassem tamanha urgência. Claire, então, entendeu a pressa de Marlene quando percebeu que ela estava por agenciar um antigo imóvel do Dr. Victor Mott, e ela, Claire, foi até lá. Pessoas, quando chegou lá, por sorte ela trombou um corretor de imóveis de saída, e ele lhe apresentou a casa. O quarto de bebê, senhoras e senhores, estava enfeitado com o mesmo papel de parede que Peyton decorou o quarto do pequeno Joey na casa de Claire enquanto internada. Gente, isso é muito sério. Quando percebeu, ela voltou correndo para casa, pé da vida, virada no giraia, e confrontou sua babá frontalmente com um belo soco, ordenando-a para que saísse imediatamente. Tá, aí você me indaga aqui. Que diabo de terror é esse que o Juquiba tá mandando no canal, né? Tanto tempo fora e ele me fala de filme de drama? Bom, pode até ser, mas vocês sabem que a lei de Murphy versa que nada é tão ruim que não possa piorar, e foi isso que aconteceu. A Peyton, ela saiu da casa por ordem da Claire, nós vimos isso. Mas o rádio-relógio do quarto dela, no porão, por onde tinha entrada externa, apitou e fez a família suspeitar de que ela ainda estava por lá. Michael viu e num piscar de olhos, caiu. Senhoras e senhores, onde está seu drama agora? Nesse instante, entramos no gênero home invasion do terror, quando notadamente há um psicopata assassino em sua casa e você não sabe onde e não consegue simplesmente sair. Tensão, pessoas, tensão, porque Peyton pode estar em qualquer lugar e Claire foi muito clara pra você não abrir essa porta de jeito nenhum, menina. Para! Vira! Meu Deus. Frustrada pela família destruída que sequer nasceu de seu ventre junto ao seu falecido marido, Peyton não mais tinha obstáculos para tomar essas crianças que ela jamais chegou a ter. Com Claire e Michael fora do alcance, ela tentou pegar os pequenos, mas Emma conseguiu trancar a babá, dando tempo suficiente para se esconder com o pequeno Joey e fugirem da ameaça que ela representava ao persegui-los, até chegarem no sótão, onde as crianças, pela fuga, obtiveram a ajuda providencial de Solomon. Ué, mas o Solomon sim. Há dias ele vinha vigiando a família à espreita, na rua, na chuva, na fazenda, ou até mesmo numa casinha de sapê, e prevendo o iminente perigo que a babá maldita oferecia, na hora certa ele estava lá para salvar as crianças. E sua proteção foi tamanha que permitiu a recuperação de Claire lá embaixo, a tempo de chegar no sótão para confrontar fisicamente a Peyton, numa brava e inteligente estratégia de fingir estar sem ar e ganhar a ignorância da babá, pra essa última, ao virar as costas, ser jogada como um saco de lixo loiro pela janela e empalada pela cerca da rua.
O triste fim de Policarpo Quaresma agora era o alegre fim de Peyton Mott, que ao contrário do que diria Chorão, você não deixou saudade. No fim das contas, já entendendo que foi a babá que manipulou as situações para incriminar covardemente o pobre Solomon, a Claire o reintegrou à família, de onde ele nunca deveria ter saído. Os Bartell finalmente poderiam voltar a sorrir depois de passarem por uma experiência extremamente traumática de vingança e morte, protagonizada por alguém que Claire ousou confiar e que em certos momentos foi a mão que balançava o berço. A Mão que Balança o Berço, ou originalmente The Hand That Rocks the Cradle, é um filme estadunidense de suspense e terror psicológico lançado em 92, produzido pela Hollywood, Interscope e Nomura Beckbock Brown, distribuído mundialmente pela Buena Vista e com selo R de classificação indicativa, apesar de que no Brasil, crianças a partir de 12 anos já estavam autorizadas a assistir ao longa in loco no cinema. Ao IMDb, a produção recebe uma boa média de 6.7, ou seja, nota azul, e uma aprovação parecida no Rotten de 63%. Ambos, bom lembrar, são parâmetros populares de avaliação. A bilheteria, o longa arrecada mais de 140 milhões de dólares nos cinemas espalhados pelo mundo, sendo lançado também em VHS no mesmo ano e em Blu-ray em 2012, ambas feitas pela mesma Buena Vista, que é propriedade do grupo Disney. Inspirado no poema homônimo de William Ross Wallace, o longa reforça a mensagem de que a mão materna e o exercício da maternidade são responsáveis pelas mudanças mais importantes no curso da Terra, e que deu origem a um provérbio que diz que a mão que balança o berço é a mão que governa o mundo, e eu concordo, desde que essa mão não seja da Peyton. Com uma forte carga dramática, com personagens pelas quais você se identifica e toma as dores, ou torce pelas dores, com elementos de horror pairando pelo suspense intrínseco ao contexto do enredo, e com ótimas atuações que temos aqui, A Mão que Balança o Berço comigo tem nota 9.8. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, cliquem em gostei e se inscrevam no canal para levá-lo adiante. Repassem aos seus amigos, principalmente àqueles que curtem filmes de terror. E fiquem na paz.